Brasil ocupa uma das piores posições no índice de saúde mental. Você vai saber o que é infobesidade, um problema que contribui para essa situação. Economia criativa. Saiba como estão as microempresas de Cachoeira e os passos necessários para empreender. Mulheres do Rio. Nossa equipe acompanhou o dia a dia de marisqueiras da comunidade quilombola do Boqueirão. E você vai conhecer a jornada de empoderamento de Dona Adelina. Mais do que ensinar corte e costura, ela ajuda mulheres a tecer suas próprias histórias. Eu sou Jefferson Araújo. Eu sou Luana Santiago. E você confere essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Cachoeira Info. O telejornal laboratório do curso de jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Começamos esta edição com um trabalho das marisqueiras da comunidade de São Francisco do Paraguaçu. Além da lida diária com a pesca, elas se dividem entre o plantio e a venda daquilo que colhem. E eu fui conhecer de perto a realidade dessas mulheres. Cerca de 40 quilômetros partindo da cidade de Cachoeira, Bahia, região histórica e com principal trabalho vindo do rio que corta a cidade. Para transporte aqui não é muito difícil para a comunidade, ele só tem os horários certos. Se a gente quisesse locomover outro horário, não tem. A falta de transporte acessível em diversos horários de partida da região faz com que muitas pessoas que residem aqui sobrevivem da própria natureza. Eu optei a viver mesmo na comunidade, trabalhando na comunidade, né, sem precisar me locomover para outros lugares. Plantar, colher e produzir seu alimento é importante, uma função de quase maioria. Eu vivo da pesca, né, e também da agricultura. Segundo Marcela, depende da lua para mariscar, quando as ostras e mariscos ficam alojados entre raízes e rochas. É grande significa lua nova, né? Porque às vezes a pessoa mora num lugar que não tem maré, mas aí eu já digo, né? Maré grande é lua nova. Então, a lua nova, né? Que é a maré grande, é bom pra gente mariscar siri. O siri tá gordo, o siri tá mole, que é aquele siri mole, né? Já a maré pequena é bom para arrancar caranguejo, porque Marcela, que acompanhou o dia a dia da sua avó Guilhermina desde criança, hoje administra a produção de alimentos para consumo próprio, juntamente com sua família. Dependendo da maré, entre 4 e 6 da manhã, elas vêm em direção a um mangue, em procura de marisco. Sururu e ostra são os principais. Colher na roça, mariscar, produzir especiarias e farinha. Essa comunidade, localizada na zona rural do Recôncavo Baiano, é cercada por natureza, existente há bastante tempo. Memórias vivas contadas por filhos, netos e bisnetos. Eu sou morador, nascido e criado na unidade quilombola de São Francisco. Sou um pescador agricultor. Vivo aí há mais de 300 anos. Quando eu falo eu vivo há mais de 300 anos, porque eu vivo de uma geração trazida de tradição, uma geração de passado de pai para filho, de neto, de avô para neto e vai levando. É uma unidade de pescador agricultor, onde a gente vivemos nessa arte, aprendemos com nossas mães, e daí a gente faz esse ponto de trabalho como o sustento lucrativo da comunidade. É uma comunidade e de uma ilha de pescador, a sobrevivência só é essa. A sobrevivência é essa, é a pesca, é a agricultura. E a gente se sente bem de estar vivendo em uma comunidade dessa, comunidade e sempre deu orgulho para a sociedade. E também é onde a gente gera nosso ponto de renda para levar para a feira e para vender para os atravessadores também. A Associação Quilombola São Francisco do Paraguaçu, Boqueirão, sem fins lucrativos, se reúnem para discutir as políticas afirmativas do trabalho. A função da associação é trabalhar em políticas públicas para a comunidade, sempre trazendo as políticas públicas para a comunidade, da vida dos pescadores, dos agricultores, da vida até de umas pessoas fazer o bem às pessoas e precisa fazer o trabalho de tirar a arteira dos pescadores. Não tira a arteira dos agricultores, porque existe um sindicato em Cachoeira, mas a gente sempre faz há muitas políticas públicas para a comunidade. Tentar e
ingressar os jovens tudo na faculdade, ver um modo de vida melhor para os jovens da unidade de São Francisco do Paraguaçu, do Quilombo. Trabalhar a cultura, e é muito fundamental trabalhar a cultura, trabalhar todos os pontos e a gente possa desenvolver e ocupar a mente do jovem. Além disso, um trabalho ligado diretamente à natureza e à fé. Gostei dessa tarefa, né, da casa de farinha. Eu sempre acompanhei meus avós, né, na roça, na plantação. Sabe, eu vivo é da massa da carimã, eu coloco mandioca de molho, faço beiju, massa de aipim. Costumes relacionados à natureza permanecem vivas até os dias de hoje. Seguem a cultura de São Francisco do Paraguaçu. O Brasil possui um grande potencial empreendedor. Um levantamento mostra que em 2022 foram abertas mais de 650 mil microempresas no país. Agora vamos conhecer um pouco dessa realidade em Cachoeira. Veja na reportagem de Gilvan Gonçalves. De acordo com o levantamento de dados do IBGE, Cachoeira tem aproximadamente 29.300 habitantes. O salário médio mensal na cidade é de quase 2 salários mínimos. Nos últimos anos, o número de profissionais autônomos que optam por formalizar sua atividade e abrir uma microempresa aumentou exponencialmente no Brasil. De acordo com pesquisas do Sebrae, entre todos os negócios existentes no país, 99% deles equivalem a microempresas e empresas de pequeno porte, EPP. Além disso, as pesquisas indicam que esse tipo de negócios são responsáveis por 50% de todos os trabalhos de carteira assinada. Meu nome é Maria de Fátima Mariano, eu sou microempreendedora daqui de Cachoeira, moro em São Félix, mas eu preferi abrir o comércio aqui, por conta de minha clientela ser aqui de Cachoeira. No ramo de alimentação, né? De lanchonete, delivery e encomendas, né? O quadro de funcionário, eu tenho 5 funcionários, né? No momento nós estamos dando um tempo até essa troca de CNPJ, mas tínhamos umas 3 funcionários com carteira assinada, mas elas não estão mais, né? E têm direito, né? Todas as coisas. E nós agora estamos nos organizando para fazer todo o processo legal, né, todo o procedimento normal de uma empresa. E a dificuldade é mão de obra, a pessoa que realmente queira, né, vivenciar isso, né, que tem muitas pessoas desempregadas, que precisa, mas que ainda também precisa de uma orientação. Além de microempresa apresentar ainda menos burocracia quando se trata de abertura de empresas, principalmente com a simplificação do pagamento dos impostos, que são feitos de forma rápida através de uma única guia, há vários outros pontos vantajosos em abrir uma AME. ME é o quê? Ele é um empresário, não é isso? Então, assim, ele deve contribuir para o INSS, certo? Então, assim, o primeiro passo para o empresário, ele se filiar ao INSS, podendo ser presencialmente ou através do sistema do meu INSS digital, ou também através do 135. Então, o empresário que ele contribui, ele tem direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão e também dá direito à pensão por morte. Então, mulheres com 62 anos de idade e homens com 65 é o requisito para a aposentadoria. Então, microempreendedor é o quê? Microempresa, que são com faturamentos anual, se eu não me engano, no máximo de 360 mil. Então, assim, para fazer esse cadastro, tem que entrar em contato com o contador. No ME, você já tem mais de um funcionário, você tem sócios, pode ter sócios, no caso, criar uma razão social. Normalmente, a microempresa, elas são tributárias com base no Simples Nacional, que é o regime tributário que permite recolhimento de impostos com a guia única.
Ainda sobre empreendedorismo, no primeiro quadrimestre deste ano foram abertas mais de 1 milhão de novas empresas. Quase o total corresponde a microempresas ou empresas de pequeno porte. Em contrapartida, mais de 700 mil foram fechadas, o que representa o aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. Não saia daí, porque no próximo bloco você confere mais detalhes sobre os problemas causados pela infobesidade. E ainda, você vai conhecer Dona Adelina e o trabalho do Coletivo das Artes, que tem mudado a vida de muita gente na cidade de São Félix. O seu Cachoeira em Foco está de volta e agora a gente vai falar de infobesidade. Um problema que tem se tornado comum com as novas tecnologias. O excesso de informações tem prejudicado a saúde mental de jovens e adolescentes. O repórter Henrique Pimenta conversou com um especialista sobre o assunto. Você sabe quantas informações recebemos por dia? Um estudo realizado pela eDiscovery Today revelou que em um minuto, cerca de 240 milhões de e-mails são enviados, 700 mil horas de vídeos são assistidos e mais de 10 milhões de publicações são vistas no Instagram. Esses são apenas alguns números de quantas informações são produzidas e consumidas em tão pouco tempo. E isso se deve pela facilidade que as novas tecnologias trouxeram na forma de nos mantermos atualizados. Nada em excesso é bom. E com a informação não é diferente. Com os celulares e computadores, atualmente somos bombardeados por ela a todo momento. Esse efeito se chama infobesidade. Mas como é que essa sobrecarga afeta a nossa saúde mental? Mas existem muitos estudos hoje, Henrique, citando a correlação entre a dependência de telas, né, a dependência tecnológica e alguns dos transtornos. Oficialmente, existe um transtorno que a OMS colocou na lista, que é o transtorno de jogos, né? Que é o Gaming Disorder, que seria o transtorno de jogos ou de internet. Tarcísio Cearense é estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e trabalha com as novas tecnologias da informação. A checagem no computador e no celular faz parte da sua rotina diária. Acho que a partir do momento que a gente utiliza bastante a internet, a gente acaba consumindo até mais do que devia. E isso acaba sobrecarregando a nossa mente. Acarreta a ansiedade, a tristeza também, o medo muitas vezes, porque depende também do conteúdo que você está consumindo, né? E quando você passa a consumir até muito conteúdo, essas consequências acabam vindo. Hoje eu não conseguiria viver sem o meu celular e nem sem um computador com aparelhos tecnológicos, né, sem aparelhos tecnológicos, porque eu dependo totalmente deles no meu dia a dia. Então, hoje eu posso dizer que eu dependo praticamente 100% do meu telefone, do meu notebook, por conta de trabalho, por conta também da sobrecarga de informações até, né, que a gente acaba consumindo sem perceber. Então, hoje eu dependo 100% da tecnologia no meu dia. Então, a forma que eu trago para a gente saber lidar com a tecnologia é fazendo essa analogia com a comida e pensando, o que eu faço com relação à comida? Eu vou a um nutricionista. Então, não tem certo e errado, não tem aquela coisa assim, mas eu não vou comer doce nunca, porque o açúcar é o vilão. Não é que eu não vou entrar nunca no Instagram, não é que eu não vou entrar nunca no Netflix, eu não vou assistir uma série. Eu vou, mas eu preciso ter o controle do que eu estou fazendo, sabendo, né, o que eu chamo da dieta do conteúdo digital que a gente consome. Então, a dica que eu dou é não parar, mas usar com consciência e com controle, com autocontrole. Setar alguns limites, né, determinar alguns limites. Por exemplo, eu sei que eu só quero usar o Instagram 1 hora por dia. Existem vários aplicativos que você pode até colocar esses limites no celular e ele te avisa, você já passou do tempo que você tinha definido para você usar dessa rede social hoje. Algumas outras dicas que eu dou é tentar criar oportunidades de experiências offline. Ainda sobre saúde mental, os dados são preocupantes. De acordo com um relatório global divulgado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o terceiro país com pior índice dentre os 64 que participaram da pesquisa. Só esse ano, mais de 11 milhões de pessoas foram diagnosticadas com doenças mentais. Desse total, quase 30% já apresentaram ansiedade e 12,7% relataram ter sofrido depressão. Imagine você, no meio da pandemia,
sai de porta em porta chamando as vizinhas para a aula de corte e costura. Essa é a história de Dona Adelina, que mora em São Félix. Pois é, Luana. O que era para ser só um passatempo virou um coletivo que hoje empodera mulheres da região do Varre Estrada. O grupo vem driblando as dificuldades e costurando suas próprias histórias. Veja na reportagem de Tamile Conceição. Mais que aulas de corte e costura, o Coletivo das Artes costura histórias. Histórias de mulheres e meninas que encontraram no artesanato um modo de viver. Por isso eu convido a vocês para irmos até a cidade de São Félix conhecer essas histórias. Para chegar até o Coletivo das Artes, pegamos o quilômetro 135 na cidade de São Félix. Ao chegarmos, fomos recebidos por Dona Adelina, responsável pela criação do grupo, que aprendeu a costurar pelo YouTube para ensinar. Atitude que permitiu algumas mulheres da comunidade a reconstruir suas histórias. O grupo deu início no meio da pandemia da Covid-19. Com todos de quarentena, Adelina se viu no dever de fazer algo por aquelas mulheres, que estavam sem emprego, doentes e sem motivação pelo que estava ocorrendo naquele momento. Minha família toda se reuniu aqui na cidade de São Félix, principalmente duas irmãs, Adélia e Solange. Eu disse, olha, eu posso ensinar a costurar, eu aprendi a fazer alguma coisa, algum ponto, eu aprendi a fazer máscara. Ela abriu a porta da sua casa e foi nesse quarto onde tudo começou. Uma máquina, 2 bancos de madeira e algumas cadeiras da sua própria residência foi o suficiente para dar início à turma com 15 alunas, ensinando-as a fazer máscaras. Eu resolvi sair pela comunidade e convidar pessoas. Fui nos terreiros aqui dessa região, aqui do Varre Estrada, fui na casa das pessoas que eu conhecia e aí eu consegui formar um grupo com mais ou menos 15 pessoas. Ao passar os 9 meses, ela teve a ideia de formalizar, para que essa ação se tornasse um curso, com direito a certificado, abrindo os olhos daquelas mulheres para um novo horizonte, se tornando uma instituição com funções sociais e econômicas. Com o dinheiro do seguro que ganharam durante a pandemia, compraram mais uma máquina. As aulas de corte e costura, que eram dadas no quarto, passou a ser na garagem. A Adélia, que entrou na organização do grupo junto com sua irmã Adelina, passou também a dar aulas de fuxico, que é uma das suas especialidades. Nós nos reunimos aqui na varanda de nossa casa, e aí a gente começou a perceber a importância do Coletivo das Artes para as mulheres daqui. Que tinha muitas mulheres que estavam precisando de uma atividade. Então, assim, foi maravilhoso. Mais que um curso, o grupo se tornou uma rede de apoio, como Dona Terezinha, que viu no coletivo o primeiro degrau para sair da depressão. Quando eu cheguei no coletivo, eu estava passando por uma fase difícil, eu estava com ansiedade depressiva. O coletivo para mim foi um lugar onde eu tive um apoio, aprendi, fiz o curso de costura, hoje eu trabalho com costura e através disso eu consegui não ficar boa, porque a depressão ela não tem cura, mas hoje eu sou uma pessoa que hoje eu sou controlada. E a costura e o Coletivo das Artes foi a minha terapia. Na primeira turma como aluna, ela passou a ser professora e chama suas alunas de sementinhas. Uma dessas sementes é Maíra, que se permitiu abrir a mente e hoje é artesã e tem a sua própria loja online. Com o Coletivo das Artes, eu consegui ter um apoio, né? Eu consegui aprender a costurar. E isso beneficiou muito na minha carreira que eu tenho de artesã, né? Foi através do coletivo que me apresentou às feiras. E isso me ajudou muito em questão da minha loja, né? E em tudo, assim. Foi uma ponte, pra ser sincera, foi uma ponte que hoje eu só tô subindo. O coletivo passou a oferecer curso de corte e costura, manutenção de máquinas, fuxico e macramê. Algumas das mulheres que participaram das primeiras aulas no coletivo hoje têm seus próprios ateliês e vivem da costura e do artesanato criativo. Além dos ateliês e das redes sociais,
Elas divulgam seus trabalhos nas feiras de artesanato, aqui em São Félix e nas cidades vizinhas, principalmente nas festas populares. Amor e dedicação são os pilares para o sucesso do Coletivo das Artes, que continua costurando todos os dias uma nova história. Essa foi mais uma edição do Cachoeira em Foco. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição.